todo corretor, primeiro ele precisa se qualificar. Conhecer o produto dele, conhecer o concorrente, conhecer o cliente dele. Tudo isso eu estou fazendo antes de começar a vender. Depois, ele precisa se preparar. Todo dia de manhã é uma batalha diferente. Ele tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, tecnicamente para poder apresentar alguma coisa. Ele vai se aproximar. Depois ele vai investigar, que é para entender. Depois ele vai identificar qual é o melhor produto que você tem dentro da Santer para poder oferecer. Depois ele vai demonstrar. Depois ele vai complementar essa venda, porque se fosse só apresentar, não precisava dele. Ele vai argumentar quando esse cliente tiver alguma objeção. Ele vai concretizar e ele vai fidelizar esse cliente, porque ele não vai querer vender somente uma vez. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um Podmaster, mais um episódio aí para trazer conhecimento para o pessoal da nossa comunidade, para corretores parceiros, né? Hoje com alguém especial, né? Gustavo Malavota, que é consultor, treinador, gestor do grupo Mola, né? A gente é muito criativo. Mais de 100 mil aí, pessoas atendidas aí pelos seus treinamentos. Explica um pouco quem que é o Malavota, né? O pessoal já deve conhecer, mas para poder contextualizar aí em cima do que a gente vai estar conversando. Que legal, muito bom, muito prazer estar aqui, acho que é um bate-papo, a gente já estava aqui conversando até antes das lentes ligarem, estava já quase um podcast. Meu nome é Gustavo Malavota, nos últimos 15 anos eu tive a oportunidade de treinar aproximadamente 100 mil vendedores, chamo de vendedores todos os que estão diretamente na linha comercial, onde a gente tem a figura do corretor, do executivo de vendas, já mais de 2.000 empresas atendidas nesse processo, e minha principal missão aqui é ajudar as pessoas que têm dúvidas a aprenderem com as múltiplas atividades que o mercado oferece. Então é interessante o corretor aprender com o vendedor de remédio, assim como o vendedor de remédio vai poder aprender muito também com, sei lá, vendedor de pet. Que legal. O Malavota, tu fala muito sobre o básico bem feito. Isso. O que efetivamente tu entende que é o básico bem feito, né, nessa linha de vendas? Boa. E essa é uma pergunta que a gente tem que esclarecer, porque as pessoas confundem o básico bem feito com algo simples e fácil. Uhum. Então eu posso fazer o básico complexo e não necessariamente sendo fácil, assim como eu posso fazer algo que é muito complexo e que é difícil e de maneira a configurar um básico bem feito. Eu gosto de chamar do básico bem feito, que é aquilo que foi combinado sendo feito. Certo. E por incrível que pareça, não acontece como deveria acontecer. Então tem gente que marca a reunião e não vai, tem gente que combina de enviar e não envia. E hoje o básico bem feito tem ajudado muitas empresas e muitas pessoas a alcançarem resultado porque elas fazem aquilo que tem que ser feito. Eu dei o exemplo aqui mais cedo. Uhum. Quando você vai no McDonald's, por exemplo, tá lá o hambúrguer, você sabe que são 2 carnes, queijo, molho especial, cebola, picles, o pão tem gergelim. Alguém pode não gostar do gergelim que esteja trabalhando, mas vai ter em todo sanduíche. Então, acho que está faltando, minha opinião, coisas básicas, como preencher um CRM, como fazer a rota daquilo que foi combinado, ou cumprir até mesmo o que foi combinado com o líder de volume de ligação ou de envio de propostas, que, no fim do dia, não sendo feito, atrapalha o resultado das empresas. E o que tu entende, talvez, que seja o gatilho, né, para que tenhamos essa dificuldade em fazer isso? Porque, às vezes, todo mundo fala, todo mundo diz, mas, efetivamente, talvez a falta de resiliência ou, às vezes, a procrastinação faz com que tu deixe para depois. Ou muitos têm aquele conceito de dizer, mas eu sou comercial, o comercial não é organizado ou não é administrativo. E a gente percebe que os que são, nem sempre são comerciais, mas estão sendo vendedores, né? Porque tem gente que acha, eu nasci vendedor ou eu não nasci vendedor. Como é que tu enxerga isso? Muito bom. Eu nascer vendedor chega a ser uma piada, né? Imagina, saiu da barriga da mãe, chorou, batedor de cota, separa, bota em outro berçário. Eu acho que a gente tem uma característica natural como comercial. Você estava contando sua trajetória, né? Que migrou para a área comercial. Sim. Talvez tenha mais resultado do que muitas outras pessoas, porque veio da área de exatas. Sim. Né? Depois, até para quem talvez não conheça. Né? Hoje é dados. Exatamente. Né? Então, uma pessoa muito analítica, muito processual. E o vendedor, por característica, ele é muito criativo.
E eu acho que essa criatividade, em alguns momentos, acaba atrapalhando. A gente tem que ser menos criativo e mais processual. 67% das empresas que têm alta performance possuem uma área de vendas bem estruturada e cheia de processo. Entendi. E o que a gente vê na ponta, muitas vezes, é o vendedor, o corretor, que não gosta muito de processo. Porque esse freestyle, ele é até um pouco sedutor. Acordei, de vez em quando eu vejo grandes brokers, né, que postam nas redes sociais, acordei, fiz o meu dia, né, criei uma rotina nova. Legal quando você está num determinado patamar. Sim. Quando você não está, a disciplina serve para tudo. Então, ser disciplinado é cumprir aquilo que foi combinado, gostando ou não, fazendo o básico bem feito, seguindo uma linha de raciocínio mais racional e menos criativa. Então, acho que é aí que esbarra, sabe? É quando a criatividade começa a dar foco a um lado que não é para dar foco e deixa-se de lado aquilo que já foi combinado. E pensando, né, que tem o básico bem feito, tem trabalhar com excelência, e como tu conceitua essa questão de trabalhar com excelência, né? Qual o reflexo que isso pode ter em médio e em longo prazo para o vendedor? Que legal. Eu gosto muito de fazer analogia com o esporte. Sim. O esporte, ele ganha o poder que ele tem hoje pós-guerra. Então, você tinha ali um período de Guerra Fria, onde o esporte era muito incentivado pela polaridade que o mundo teve, né, pós-Segunda Guerra. E você vê que o esporte, desde então, ele deixa de ser uma bandeira política e passa a ser uma bandeira do herói. Sim. Né? Quem é o atleta? Ele é o herói, ele é o que conquistou a medalha. E o que eles trazem para a gente de grandes exemplos? É a disciplina. Né? Então, eu cheguei aqui em Balneário, vi a foto do Cristiano Ronaldo, né? Quando a gente saiu ali, fiquei pensando nisso. Por que ele é quem ele é? Porque ele é um atleta de alta performance. Ele faz dieta, ele treina, ele com os múltiplos bilhões que ele tem, ele continua fazendo tudo aquilo que é básico e ele não perde o foco. Eu vejo nessa trajetória as pessoas perderam um pouco o foco. Então ele é corretor, mas ele também é fotógrafo, ele também tem uma franquia e ele abre um quiosque. Eu falo, cara, que horas que você fica bom numa única coisa? Porque não dá para ser bom em tudo. Né? Eu acho até que às vezes o ter sucesso numa área, né, ou ganhar dinheiro, ele às vezes faz com que tu ache que tu tem o toque de Midas. É muito né? bom. Então, vamos lá, eu sou um empreendedor de sucesso, então tudo aquilo que eu for sócio, ou que eu for parceiro, ou que eu investir, vai se multiplicar. E aí, às vezes, a gente acaba enxergando justamente o contrário, que a gente percebe que o toque de Midas não está no nosso dinheiro, está no nosso trabalho. Perfeito. Né? E tu poder trabalhar, e aí quando tu começa a investir, tu investe, tu não trabalha. Então, ou tu investe em alguém que o toque de Midas é o trabalho, Perfeito. ou efetivamente é só mais um negócio para te incomodar. Perfeito. Né? E às vezes, né, tu entra numa linha, esses dias eu estava fazendo uma conta, falei com o meu sócio lá, poxa, vou comprar esse terreno por 1, vou fazer isso, vou vender por 2,5, vou ganhar 1,5 e vou trabalhar 7 final de semana só para organizar o negócio. Como se fosse, né, aquela brincadeira de ganhar um a mais ou um extra, que às vezes, né, todo mundo busca ter uma segunda fonte de renda, aquela coisa assim. E aí, daqui a pouco eu parei e pensei, tá, e se eu gastasse 6 finais de semana para melhorar o meu negócio? Talvez eu ganharia 10, 15, não 1,5 ou 2. Né? Então, hoje não dá para ser excelente em tudo. Perfeito. Né? Mas como é que lida com isso? Com essa vontade que a gente tem, porque tu cresce, né? E aí tu é corretor, tá bem, aí tu quer abrir uma imobiliária, mas às vezes tu vai ser um péssimo gestor de uma imobiliária, vai passar a ter incomodações que não tinha. Perfeito. Como é que tu hoje tu sugere que seja esse caminho aí de crescimento? Poxa, que ótimo assunto, e principalmente para quem está ouvindo, é nada melhor do que ver com quem já fez e com quem está vendo quem está fazendo. Então, até a minha apresentação, eu falo muito isso nas palestras, acho que o meu maior ganho ao trazer um assunto para o público é analisar o que as empresas fizeram e trazer para cá, a gente estava conversando um pouco antes de começar, o que dá certo. Então, focando nesse assunto especificamente.
Se você parar para analisar as grandes histórias e grandes empresários, pessoas que tiveram muito resultado, o que elas fazem? Elas primeiro, elas têm uma ideia, depois elas criam soluções e ferramentas para absorver aquela ideia e transformar ela num negócio. Depois de transformar num negócio, alguns nem necessariamente estavam pensando no dinheiro, mas sim em fazer aquilo acontecer. Silvio Santos, Walt Disney, eles criam estrutura, montam uma estrutura muito saudável para fazer com que aquela fonte cresça. Perfeito. E aí, depois que ela cresce, ele começa a geminar para que aquilo ali continue sendo abastecido. Um bom exemplo disso é a Disney. Perfeito. Eu estive lá com a família em fevereiro, tinha ido há 10 anos atrás, eu fiquei impressionado. O que a Disney fez? Ela pegou o parque e foi criando uma série de soluções, múltiplas soluções, mas em nenhum momento eles perderam o foco principal, que era o entretenimento e o público que estava frequentando aqueles parques. Então, hoje os hotéis são tão lucrativos quanto, mas por causa do parque. As viagens são tão lucrativas tanto, mas o foco continua sendo no parque. Então, parece meio óbvio, mas tudo é foco, né? Então, você pode fazer o seu dinheiro trabalhar para você. A questão é, você está no mesmo foco ou você está migrando o seu foco? Sim. Um exemplo rápido. Um amigo que estava super bem no negócio dele me pediu uma dica. Falou, Malavota, minha mulher quer abrir uma franquia. Eu falei, olha, tudo bem. Só que é um trabalho. Não, mas é uma fonte de receita nova. Eu falei, não é. Se você quiser, talvez bote no mercado imobiliário, vai ser certamente uma fonte de receita nova. Porque o negócio vai trabalhar para o seu dinheiro crescer. A franquia não, você vai precisar trabalhar para ela. Não, não é bem assim. Tudo bem, ele me pediu o conselho, eu fui até a parte do conselho, concorda? E daqui a pouco ele me ligou, cara, mas tá dando muito problema, porque eu tenho que agora... Eu fiquei refém do negócio. Eu falei, é claro, você criou um novo negócio. Você já tinha o seu negócio. Sua mulher, no caso, eu entendi que ela não estava disposta a trabalhar para... É que o fato de tu buscar uma franquia, muitas vezes ela vem com aquela linha de que, poxa, eu vou ter uma assessoria, eu vou isso, vou aquilo, e não estou dizendo que não tenha. Só que a assessoria não é para o trabalho. A assessoria é para dizer assim, parceiro, ó, tu não precisa pensar na dor que tu vai resolver para o cliente que a gente pensou. O produto está aqui, o modelo está aqui, mas o comercial é ter o... ninguém vai pagar essa conta depois. E essa é a regra do jogo, tanto é que a franquia, e eu tenho muitos clientes que são franqueadoras, eles falam isso, eu quero um parceiro de negócio com recurso. Sim. Em nenhum momento eles falaram eu quero recurso, até porque se eles quisessem um recurso, eles iam no banco, eles querem de fato o parceiro com recurso. E aí acho que o foco central da pergunta foi excelência, eu acho que essa é a resposta, é o foco, né? Então, tudo bem, acho que tem um tempo para tudo, né? Então, o jogador de futebol, em algum momento, ele vai migrar para outro. Mas ele continuou durante muito tempo fazendo aquilo para depois migrar. Então, acho que a excelência está no foco. E migra com foco. É isso. Né? Migrar sem foco só para ter mais um braço, né? Estruturado, né? Então, ele estruturou, criou um modelo de sucessão, colocou... No caso do jogador, ele vai embora. Mas no caso dos empresários, eles criam um modelo de sucessão. E aí depois eles vão para outros mercados, mas ele não sai daquele negócio com um negócio a 20%. Então, muitas vezes, um corretor ele está no começo ainda, ele está começando a ganhar um pouco de dinheiro e, exemplo, ele vai e abre uma imobiliária. Sim. Aí ele perde as duas coisas, né? Ele perde o potencial dele de grande corretor e não desenvolve o negócio dele como negócio, porque ele não sabe fazer e ele perde as duas pontas. Sim. Tu fala bastante sobre aprimoramento contínuo, né? Que basicamente é até clichê, né? A gente nunca tem que parar de se desenvolver, entre outras coisas. Mas pensando em aprimoramento contínuo, como hoje, se eu chegasse e falasse, eu quero botar na mente hoje dos corretores que eu preciso ter essa mentalidade de aprimoramento, né? De crescimento. Como hoje tu faria essa mágica? Legal. Bom, eu sou fã de método, meu mestrado foi, inclusive, em metodologias e crescimento de gestão e gestão. E o que eu vejo de método é assim, ó, vou tentar traduzir, e é legal que a gente vai ter um momento amanhã para falar só sobre isso. Sim. Tudo aquilo que é metodológico é porque, de alguma forma, tem um processo a ser melhorado. Então, a gente usa método para cozinhar, método para dirigir, os métodos estão na nossa vida. Quando a gente entende o poder do método, a gente valoriza os gaps daquilo que eu ainda não sou bom através do desenvolvimento pelo método. Sim. Então, vamos dizer que eu sou um tenista.
E eu sei fazer bem, eu sei jogar bem com a mão direita, e eu não sei jogar com a mão esquerda. Então eu tenho que desenvolver um método, porque organicamente ele não vai desenvolver essa habilidade, eu vou continuar batendo com a mão direita. Então o método ele entra na vida do corretor ou do vendedor como um suporte para você poder melhorar aquilo que você não desenvolveu muito bem. Mas antes, você precisa ter um conhecimento daquilo que você não desenvolveu. Isso é muito importante. Então, ter um diagnóstico do porquê não está acontecendo. Infelizmente, muitos vendedores e corretores ainda põem a culpa no fator externo. Certo. Né? Então, eu não estou vendendo por conta da concorrência, por conta da taxa Selic, ou por conta de alguma variação. E aí eu não assumo essa responsabilidade, então eu não vou melhorar, porque o problema não está comigo, o problema está fora. 2, não enxergam ainda onde está ruim dentro do seu processo e aí não consegue melhorar, então eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E 3, não sabem onde buscar essa fonte. Sim. Né? Então estava vindo para cá hoje estudando sobre o comportamento humano. Por quê? Porque me falta um conhecimento para poder falar melhor sobre isso e aí linkar com outro assunto que eu gostaria de falar. Então quando você enxerga esse déficit, que a gente tem muita dificuldade, né, de observar, porque acha que isso é uma fragilidade, não é. Ser vulnerável é um grande poder que a gente tem. Perfeito. E quando eu entendo esse déficit, eu vou correr atrás dele. Então, vou te dar exemplos básicos. Eu tinha um amigo, inclusive corretor também, que era gago. E ele, até aí tudo bem, mas ele sabia que a gagueira, de alguma forma, atrapalhava ele naquilo que era importante, que era na hora de explicar. Até porque, imagina, a pessoa perderia um pouco o foco na solução e ficaria muito nele. Outro exemplo. Uma amiga que é vendedora de produtos de seguridade, vida, saúde, ela não tinha uma boa apresentação pessoal. De novo, isso não é um problema, mas para ela, ela entendia que aquilo ali não ia colocar ela na posição que ela queria. Então, ela foi fazer um curso para isso. E acho que, às vezes, né, eu trabalho muito essa questão de, claro, tu melhorar aquilo que tu não é bom, mas muitas vezes tu potencializar o que tu tem de bom, né, ele acaba minimizando esse outro aspecto, né? Então, até a gente tem um parceiro nosso que é corretor, né, e ele é cego, mas é uma das pessoas mais visionárias que eu conheço no ramo imobiliário sendo cego, né? Que legal. Então, eu vejo assim, a capacidade que tu tem de desenvolver, que massa. De tu desenvolver os teus pontos fortes para que isso compense também, eu acho que senão tu sempre vai ficar pegado naquilo que às vezes não tem o que fazer. É isso. E o método entra aí, né? Exatamente. Então, poxa, eu quero desenvolver a habilidade com a mão esquerda. É difícil. Imagina, dando o exemplo do tênis novamente, eu joguei a vida inteira com a mão direita. Se eu não tiver um método, o que vai acontecer? Eu provavelmente não vou desenvolver. Então, o método ele não vem para engessar ou para criar algo, não é um trilho. Sim. É uma trilha. Sim. Né? Então, poxa, que outra habilidade eu vou desenvolver, já que eu sou muito bom nisso, para que isso aqui que eu já sou muito bom se torne ainda mais potencializado pela vinda de alguma outra habilidade. Eu acho que falta ainda essa humildade mesmo de falar, realmente, eu não sou bom nisso. Sim. Né? Quando você pergunta para um vendedor que não alcança resultado, minha experiência, tá? Dificilmente ele associa o não resultado a um caráter ou uma inabilidade. Sim. Difícil. Geralmente um SWOT externo. Né? E aí, muito boa. Né? Normalmente ele tem um SWOT ali de tudo que aconteceu, menos... E poderia ser uma SWOT ótima se ele olhasse o ponto fraco para dentro, isso, né? Mas não, é geralmente sempre olha pelo fora, né? E hoje existem corretores e modelos de... Vamos lá. Hoje o pessoal chega lá, o cara é fechador, aí com o tempo o fechador ele já tem 2, 3 que ajudam ele, e assim vai, e ele entra nesse dilema de que ele passa a ser um pequeno líder, né? Porque a habilidade dele, ela é tão, né, evidente que tu tem que tentar criar essa pirâmide para justamente, né, escalar essa possibilidade. Mas aí, às vezes, há aquela confusão de como ser líder, né? Perfeito. Como ser um excelente profissional de vendas e como conseguir ser líder sendo um excelente profissional de vendas. Perfeito. Que conselho tu daria para esses caras aí que às vezes vão e voltam, né, por essa dificuldade que eles têm de gerir pessoas? Que legal. E é bom que todos os assuntos que a gente falou até agora, eles vão começar a ramificar agora, né? Então, imagina, eu tenho uma inabilidade em liderança. Eu
posso fazer várias coisas para resolver essa inabilidade. A primeira é estudar para me tornar um bom líder, me desenvolver para me tornar um bom líder. Eu posso não me tornar um bom líder. Eu sou um bom exemplo. Eu tenho uma habilidade muito boa de palco, de público, de fala, de oratória, mas eu tenho uma inabilidade na parte organizacional, na parte racional. Então, eu tenho um sócio, que é o meu xará, Gustavo Mota, que cumpre exatamente esse papel para que eu, nessa curva de aprendizagem, não me desgaste e não desgaste o time nesse processo. Né? Porque imagina, se eu estou me desenvolvendo e para eu me desenvolver, quem está sendo a amostragem é o meu time, o risco é muito alto, porque eu vou ter turnover, eu vou ter muita troca, porque eu não estou pronto ainda para ser essa pessoa. E o meu custo mesmo, custo físico, vai ser muito elevado para eu chegar nessa posição. Então, tira uma lavota dessa posição, coloca o meu xará lá, o Gustavo Mota, deixa ele ser o CEO. Mas você vai falar, mas eu não tenho dinheiro, né? Muitas vezes é aí que entra a questão. Você vai montar um modelo de negócio onde ele é seu sócio, porque ele também está skin the game, ele também está entrando no jogo com você e ele tem muito mais habilidade. O que não pode, e aí eu vejo isso muito acontecer, é você ser egoísta. Sim. Né? Então, assim, eu quero tudo, eu não quero dividir, aí realmente é muito difícil. Então, é montar um plano para isso. Que dividir para crescer sempre é mais fácil, ainda mais quando tu consegue buscar pessoas complementares, né? Porque 3% de 100 é uma coisa e 0,5% de 1 milhão é muita coisa. Sim. Né? Então... E hoje, motivação. Como é que se motiva a liderados? Qual o reflexo disso nos resultados? Muito boa pergunta. Como não errar? Como poder ser firme, mas ao mesmo tempo motivar? Boa pergunta. Eu tive, antes de ontem, numa palestra e um dos palestrantes, Dado Schneider, um cara que por sinal admiro muito, estava falando sobre o conflito de geração. Né? Então, como motivar a geração Z, se você é Y, se você é X, como você motiva. E ele deu uma explicação muito boa, que eu vou pegar aqui um gancho para explicar um pouco das minhas crenças e um pouco de referências que vêm de fora também. Hoje em dia, com o volume de informação que a gente tem, a gente não precisa muito de motivação, a gente precisa mais de informação. Né? Então, eu não preciso que alguém me motive, eu preciso que alguém me mostre. Né? Então, se o meu objetivo é trazer essa caneca para cá, eu vou precisar de um motivo para fazer isso, que seja muito claro o objetivo, e não alguém atrás de mim, vai lá, você consegue. Eu acho que tem um lugar para isso, Sim. Né? Que é na linha mais comportamental, que é para quem não tem, e aí ótimo, vá buscar. Mas se bobear, vai buscar fora da empresa, você não vai buscar dentro dela. Na empresa, é o processo muito claro e objetivo para saber onde eu vou chegar. E aí, por que eu citei o dado falando de conflitos de gerações? Nós viemos de uma geração onde a gente tinha que se virar literalmente para ter o que a gente tem hoje. Sim. Não tinha uma herança. Acho que o maior instrutor era o Google e o YouTube. Não é? Né? E não tinha uma herança. Hoje tem imersão disso, imersão daquilo. Tá fácil. Na nossa época era uma faculdade, uma pós, um MBA e muito Google, muita coisa para poder te ajudar, né? Muita enciclopédia. Não que faça muito tempo, né? Imagina. E a gente vem da mesma geração, mas de fato, assim, não tinha um colchão que ia suportar a gente caso alguma coisa desse errado. Então você tinha que fazer todo o processinho. Hoje isso acabou um pouco, né? Assim, não dá para dizer que a gente erradicou a fome, mas já não é mais um problema tão grande quanto é. Um grande problema, mas já não é mais o grande problema. A moradia já é uma solução, já existe uma solução de várias formas. Então, a motivação virou outra. Sim. Né? Então, eu já não é por uma questão... Outro dia um amigo meu falou assim, mas eu estou dando emprego para ele. Cara, mas tem déficit, né? Assim, tem chovendo emprego no mercado hoje. Ninguém mais fica desempregado porque quer. Tanto que a gente percebe, né? Nossa região é uma região muito, muito próspera. E as indústrias lá da minha cidade, eles fazem um feirão de emprego no sábado, com café da manhã, onde cada setor explica o que é para que, na verdade, atrair, é uma né? feira. Inverteu a mão. Inverteu a mão. Antes chegava na portaria e dizia, preenche isso aqui, deixa aqui, que se eu achar que eu
te quero, te chamo. Hoje em dia é o contrário, hoje o pessoal faz campanha. Então mudou, né? Então assim, oferecer o emprego não é requisito. Eu tenho que motivar, eu acho que você tem que dar motivo, né? É só inverter um pouco a etimologia da palavra e mostrar para ele, ó, você pode entrar aqui e sair aqui. Deixa eu te mostrar exemplos. É assim, é assado, foi assim que fulano fez, foi assim que Beltrano fez. Essa para mim é a maior motivação. É você, mas é um caminho óbvio, tem isso também. Um dia um empresário falou assim para mim, mas na minha empresa o vendedor aqui pode ganhar até 1 milhão. Eu falei, legal, quantos já ganharam? Aí ele falou, até agora nenhum. Eu falei, então não dá. Então tu tem que dizer como chega e quem ajudar chegou, a chegar. Né? E quem chegou também, porque o como, Sim. Mas você não é exemplo, né? Porque você é de uma minoria, de uma camada de poucos que chegaram. Na camada dele, quantos chegaram na camada de cima? Da camada de cima, quantos chegaram na camada de mais para cima? Isso, para mim, é a maior motivação que o empresário pode dar. Entendi. Sabe? E falando um pouco de tecnologia, modernidade, né? Como é que tu enxerga o cenário futuro do vendedor? Então, Legal. a gente, uma época, tem o CRM, outra época daí tem o boot que ajuda a responder, aí agora o boot ele tem que ser humanizado, porque se não for humanizado o cliente também não quer. E aí tem AI, e aí a AI ela ajuda no processo, mas na verdade o pessoal acredita que a gente vai poder tirar a mão do processo e simplesmente fazer o fechamento. Como é que tu enxerga a evolução dos sistemas, né, do CRM, a evolução do vendedor, pensando hoje nessa tecnologia que está vindo, e como é que tu vê ela no cenário das vendas, né, para um futuro próximo? Que legal. Pô, ótima pergunta. Eu também venho pensando muito nisso, acho que é um paradigma, a gente que está na parte empresarial. Eu vou fazer uma analogia com a agricultura, né? Antigamente o agricultor ele precisava comprar semente, depois ele ia lá, tinha terra, ele abria um buraco na terra com a mão, né? Depois ele ia, plantava, depois ele tinha pá, depois ele foi tendo trator, agora ele tem robôs, mas ele nunca deixou de entender e de analisar tudo o que acontece dentro da agricultura em geral e dentro do plantio dele. Sim. Acho que essa é uma ótima analogia, né? Então, ele já não está mais colocando a mão na terra, ele já não está mais usando a pá, mas ele ainda está de olho na entre-safra, ele ainda sabe que o tempo mudando aquilo ali vai afetar. Então, esse vai ser o poder das ferramentas com o atendimento humanizado. Então, fazendo analogia, eu vou ter a pá, que é o CRM, eu vou ter o bot, que é o trator, mas eu vou precisar montar essa engenharia para ela funcionar. Ela não vai funcionar sozinha. Eu não vou saber se é maçã ou se é banana. Quem sabe é o agricultor. Eu não tenho como entender se o inverno vai ser muito rigoroso, a máquina não vai entender se o inverno é muito rigoroso e mudar. Até porque é um raciocínio lógico, né? E às vezes não é tão lógico tudo aquilo que acontece. Exato. Né? E esses dias a gente conversava, até acho que o Ricardo Amorim falou, sim, né, que na verdade o AI não vai substituir as pessoas, né? As pessoas que a usam vão substituir as que não usam. Isso. As pessoas que a usam bem vão substituir as pessoas que usam. Perfeito. É como se fosse qualquer outro sistema que foi criado, como um CRM, perfeito, como um BI, como, né, hoje a gente percebe, uma época tu comprava um sistema para tua empresa, hoje, sei lá na Santerna nós devemos ter pelo menos umas 20 licenças compradas de sistemas distintos, por quê? Tu tem uma base de dados e tu vai plugando aquilo, perfeito, que tu... É mais uma forma de tu plugar. Mas não vai resolver 100% dos nossos problemas, porque tem um fator de análise humana que ela é fantástica. E eu dou um exemplo básico disso. As pessoas, eu tenho uma Alexa em casa. Uhum. E a Alexa ela é muito boa de dar resposta. Sim. Mas ela não sabe me fazer perguntas. Né? Ela não sabe chegar para mim e falar assim, oi Gustavo, como é que você está hoje? Sim. Eu posso até programar ela para fazer isso, mas ela também não vai saber fazer nada com essa informação. Então, essa solução ela vem para dar resposta. Mas a pergunta, quem faz, vai continuar sendo o corretor, o vendedor. São as pessoas que estão ali entendendo o cenário, por isso que eu usei o exemplo da agricultura,
para saber quais ferramentas e parametrizar esse processo. E tem que saber perguntar bem. Tanto é que, se pudesse dar uma dica para quem está assistindo, estuda prompt. Né? Por que estudar prompt é tão importante? Porque o prompt, numa linguagem fácil aqui, é a programação. Programar é saber perguntar. Sim. Então, se o corretor não souber fazer as perguntas, ele pode ter todas as ferramentas. Não vai adiantar. Agora, se ele souber quais as perguntas e que respostas ele quer atingir, aí as ferramentas vão ajudar ele a resolver todos esses problemas. E hoje, Malavota, o que de mais significativo tu fez? Legal. Hoje tu entende que foi assim o teu grande feito profissional, onde tu acha que tu passou a ser essa referência? Poxa, que bom. Eu me emociono em falar sobre isso. Eu, quando foi em 2008, eu tinha 28 anos, hoje eu tenho 42. E eu subi num palco para fazer uma aula para um professor. E ali, quando eu entrei ali, eu falei assim, sabe, tomada interruptora, assim, eu falei assim, putz, é isso que eu quero fazer na minha vida. A virada de chave. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque foi novo, né? Com 28, muitas vezes essa virada acaba vindo tarde. Não que o caminho tenha sido fácil. Sim. E aí, quando eu descobri que existia um conhecimento, que ele estava oculto, né? Oculto mesmo. Eu fiz faculdade de administração na SPM, que é uma boa faculdade. Eu não estudei vendas. Meu primeiro emprego foi atendente de telemarketing. Eu não tinha um curso de vendas estruturado, eu tinha um script. Um processo para tocar. Né? Playbook. E aí foi muito fantástico quando eu comecei a mergulhar mesmo na ciência, na tecnologia, no entendimento, em diferentes fontes. Então, acho que o meu grande feito, para principalmente as pessoas que eu assessoro até hoje, é levar para elas métodos eficazes para elas conseguirem obter o resultado delas. Perfeito. Acho que esse é o meu grande legado. Espero que, se alguém da minha família estiver vendo esse podcast daqui a 100 anos, né, e tiver aqui uma frase que eu tentei pelo menos deixar, é algo que ajudasse as pessoas a ganharem o sustento ou uma qualidade de vida através de uma ciência que eu acho muito poderosa. Costumo dizer que se a gente aprendesse isso talvez no colégio, a gente tivesse mais empreendedores, mais pessoas fazendo, porque a venda de fato transforma. Né? Quantas histórias que você já ouviu de corretores, sem dúvida, de que não tinham nada ou estavam numa condição muito ruim e pegaram um bom produto, pegaram uma boa oferta e conseguiram fazer o primeiro, depois o segundo e hoje tem uma condição muito boa. E também eu aprendi ao longo do caminho que todos somos vendedores. É isso. Então, mesmo que eu não tenha um atendimento direto ao público, ao cliente e tal, mas eu sou vendedor daquilo que eu estou fazendo. Isso aí. Sou vendedor da etapa que eu cumpro dentro do processo. Isso aí. Né? E quanto mais todo mundo entender que não é dom. Não é né? dom. Dá para praticar. É método, é processo. Eu tenho um vídeo, eu vou mostrar amanhã, mas eu deixo aqui para vocês, também vai ser um carinho. É um rapaz jogando bola, um senhor jogando bola esses parquinhos de criança, jogando uma bola de basquete na cesta. E tem mais 2 jovens do lado, e ele acerta num volume absurdo, assim, muito mais do que os outros. E eu mostro, quando eu apresento esse vídeo para as pessoas, que tudo é treino. Né? Então, assim como arremessar uma bola é treino, assim como chutar uma bola é treino, fazer uma boa apresentação, argumentar muito bem, fazer uma boa abordagem, tudo que eu falei aqui é puro treino. Né? Então, eu posso fazer uma técnica de espelhamento, eu posso usar a PNL para fazer uma boa negociação, eu posso usar um spin selling, que é uma técnica para fazer um entendimento de qual a dor, para então oferecer uma proposta. Você vê, tudo isso é método. Então, acho que o grande legado é tentar virar na cabeça das pessoas que sai do empírico, sai do experimental. Isso vai te ajudar no começo. Garra, determinação e força é bacana para você ganhar pulsão, mas para ganhar direção, você tem que ter um método. E eu ia pedir para ti compartilhar qual que tu acha que seria, né, a mensagem que tu pudesse dar para que eles tivessem essa virada de chave em relação a método. Legal. Né? Tu acabou falando, mas hoje, se for focar, o que tu acredita que é o principal para que ele tenha essa virada de chave e no desenvolvimento pessoal
no crescimento profissional. Legal. Vai parecer um clichê, mas assim, tenha foco naquilo que você desenvolve. Mas foco mesmo. Então, eu vou pegar rapidamente a rotina de um corretor, tá? Então, todo corretor, primeiro ele precisa se qualificar. Conhecer o produto dele, conhecer o concorrente, conhecer o cliente dele. Tudo isso eu estou fazendo antes de começar a vender. Depois, ele precisa se preparar. Todo dia de manhã é uma batalha diferente. Ele tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, tecnicamente para poder apresentar alguma coisa. Aí ele vai se aproximar. Depois ele vai investigar, que é para entender. Depois ele vai identificar qual é o melhor produto que você tem dentro da Santer para poder oferecer. Depois ele vai demonstrar. Depois ele vai complementar essa venda, porque se fosse só apresentar, não precisava dele. Ele vai argumentar quando esse cliente tiver alguma objeção. Ele vai concretizar e ele vai fidelizar esse cliente, porque ele não vai querer vender somente uma vez. Então, olha que legal. Eu acabei de falar 10 coisas. Se eu for melhorando cada dia uma dessas 10 coisas, certamente eu vou me tornar um profissional melhor. Então, assim, foca mais na atividade e menos no resultado. Tem gente que nem começou, mas já está endividado pensando na casa que vai... Muitas vezes está endividado emocionalmente, porque ele já está pensando... Não, foca aqui. Então, o que você fez no último atendimento que você percebeu que não estava bom? Se você ainda não consegue entender, já é um problema. Porque eu preciso saber. Né? Então, eu preciso depois ver esse podcast aqui e falar assim, poxa, o que eu poderia ter falado melhor? E não é ser crítico ao ponto de você ser quase masoquista, sabe, com você. É você ser um insatisfeito positivo. Sim. Fala assim, poxa, talvez eu não me posicionei bem, talvez eu não expliquei. Aonde eu posso melhorar? Exatamente. E não ter um olhar crítico sobre si, mas um olhar crítico sobre o processo. Separa. Né? Uma coisa sou eu, outra coisa sou eu atuando. Eu atuando eu vou falhar, assim como um ator falha em cena. E quando ele é crítico com o ator, não com a identidade dele, mas com aquela pessoa que está atuando, ele consegue separar muito bem a pessoa física da jurídica. Perfeito. Então, acho que na pessoa jurídica é ser um eterno crítico. Na pessoa física é básico, é dica de pai, mãe e vó, não gaste todos os seus recursos, priorize aquilo que de fato é importante, dê foco, não dá para fazer tudo, aceita isso. É melhor. Eu vou fazer isso? Não vai. Você vai ter pouco tempo para fazer poucas coisas e ter paciência para construir um processo. Não é da noite para o dia. E para ir melhorando cada uma delas, né? E a paciência. Porque não vai ser perfeito sempre, né? Tem que fazer. E a paciência. Muitas vezes você se compara, a gente se compara. Mas pô, fulano, muitas vezes começou no mesmo ponto que eu. Okay. É outra história. Cada um é um caminho. Eu brinco muito aqui, analogia, 12 por 8. Boa. E Malavota, que mensagem, né? Quer deixar mais uma mensagem? Deixar os teus contatos, teu Instagram, para o pessoal também poder te seguir. Poxa, que legal. Para poder, às vezes, ter um pouco mais de pílulas diárias de conhecimento. Que bom. Primeiro, acompanhe os outros podcasts, né? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Só gente boa que passou e que está passando, ainda tem novos convidados. Inclusive hoje, estou sabendo. No @Malavota, MALAVOTA, não é Malavolta, é Malavota. Até fiz uma analogia que é a mala que vota, mas também não é muito bom. Você me deu uma dica hoje. Nas redes sociais todas são, eu uso, né, o mesmo @, então não vai ter erro no Instagram, no LinkedIn. Eu estou mais no Instagram, onde a gente faz mais conteúdo lá para 140 mil seguidores. Eu acho que a minha grande dica que eu dou aqui para quem está assistindo a gente é confia no processo. Confia no processo. Muitas vezes a gente duvida do processo. Mas será? Né? Confia no parceiro. Né? Então a Santer está aqui para mostrar que ela tem uma escola para poder te ajudar. Confia no teu parceiro. É muito difícil ir sozinho. Né? Para você que está me assistindo, que está pensando assim, mas eu já estou bem, vou abrir minha empresa. Cautela. Eu tive mais histórias na minha vida de sucesso com parcerias do que indo sozinho. Então acho que vá junto. Se você quer ir longe, vai junto. Se você quiser ir rápido, vai sozinho. Sim. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Eu tenho certeza que a Santer é um grande parceiro para poder te ajudar nisso. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Espero que tenham gostado, né? Aproveitem aí o conteúdo, sigam aí o Malavota e vamos para a próxima. Um grande abraço.